Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, hoje a gente começa uma aula sobre os filósofos pré-socráticos, tá bom? Continuando aí um pouco o que a gente começou a falar na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o surgimento da filosofia, né, no contexto da Grécia Antiga, no período clássico. Falamos aí sobre a atitude filosófica. E quando falamos sobre essas questões, eu falei que os primeiros filósofos que surgem aí no período clássico grego, por volta do século VI, são chamados de filósofos cosmologistas, não é isso? Pois é. Esses filósofos cosmologistas são mais comumente chamados de filósofos pré-socráticos, tá bom? Assim, eu particularmente detesto esse termo, pré-socráticos, porque eu acho que, na maioria das vezes, esse termo nos induz a cometer erros de análise, tá bom? Eu prefiro muito mais o termo filósofos cosmologistas ou naturalistas. No próprio período, eles não eram chamados de pré-socráticos, mas sim de cosmologistas ou naturalistas, tá bom? Mas enfim, a gente precisa saber quem são esses pré-socráticos, porque esse vai ser o nome que vai ser mais utilizado, tá bom? Então, se você conseguir entender que os pré-socráticos são os cosmologistas ou naturalistas, tá show de bola, tá bom? Entender que é a mesma coisa já vai ser um sucesso para a gente conseguir fazer aí as nossas análises mais à frente, principalmente em se tratando aí de Enem, né? As questões do Enem. Então, esses filósofos pré-socráticos estão preocupados com o quê? Com a natureza, com o cosmos, né? Com a origem das coisas, tá bom? Com a origem primária das coisas. Dois termozinhos vão surgir aí, o termo physis e o termo arche, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas, em geral, a gente tem que entender essa concepção do que são e qual é a principal proposta dos pré-socráticos. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá pro vídeo, tá bom? Vamos para nosso slide aí pra gente analisar. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, né? Hoje é a nossa aula 2 é de filosofia. Eu sou o professor Edson Damasceno, tá bom? Vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, mas eles têm outros nomezinhos, né? É importante a gente entender que eles têm outros nomezinhos como cosmologistas ou naturalistas, tá bom? Eu, particularmente, como falei antes, não gosto muito desse nome pré-socráticos porque tendencia ao erro, né? E cosmologistas e naturalistas faz muito mais sentido. Lembrando que na época ninguém chamava-os de pré-socráticos, tá bom? Eles eram conhecidos como os filósofos naturalistas ou filósofos cosmologistas, tá bom? Essa nomenclatura pré-socráticos só vai vir depois aí de Aristóteles, na verdade, porque Aristóteles vai ser um camarada que vai ser muito empírico, né? Muito sistemático, e ele vai basicamente sistematizar a filosofia, vai organizar o pensamento filosófico anterior a ele. Então ele vai ser o grande responsável por essa definição, tá bom? Só pra gente entender, pré-socráticos não significa que eles vieram antes de Sócrates, por isso pré, tá bom? Mas que eles, na verdade, o pensamento deles, na verdade, era um pensamento anterior às preocupações socráticas. Eram filósofos que estavam preocupados ainda com o questionamento sobre a origem das coisas, sobre o que era o ser, tá bom? Sobre o que era uh, a, a natureza primária, a origem primordial de todas as coisas, tá bom? De todos os seres, de tudo que existe no mundo. Qual a natureza de tudo? E quando eu falo natureza, não é o cavalinho que anda na natureza, ou a plantinha, não é isso, tá? Mas quando eu falo natureza, eu quero falar a origem das coisas, o estado de natureza das coisas. Beleza? Show de bola? Então, a gente vai dar uma seguida aqui no slide, tá bom? Para a gente entender aí, recobrar um pouquinho do sentido de filosofia, né? Então a palavra, o termo filosofia, tem origem aí do termo, da junção dos termos philos e sophos, tá bom? Do grego antigo. Philos, que significaria amor, né, prazer, mas não amor no sentido romântico da palavra, mas que a gente atribui hoje em dia, mas no sentido fraternal, tá bom? Existem várias expressões na Grécia Antiga para se referir ao amor, e cada amor com um sentido diferente. Geralmente esse amor mais erótico
a gente atribui o termo ethos não, é eros, tá bom? O termo eros, e não o termo filo, tá bom? Então o termo filo vai significar um amor mais fraternal. E o termo Sofia, que significa sabedoria ou conhecimento, tá bom? Então o termo aqui, Filos mais Sofia, aqui chega juntando, fica filosofia. E aí, filosofia traz esse sentido de amor pelo conhecimento, paixão pela sabedoria, tá bom? Como eu falei na aula anterior, né? O papel da filosofia é questionar o óbvio, é indagar o que está pronto. A dúvida é o que movimenta o ato filosófico, a atitude filosófica, tá bom? Então, o questionar é fundamental para se chegar ao conhecimento. Nunca na história da humanidade se chegou a qualquer tipo de conhecimento sem antes partir-se de uma dúvida, partir de uma pergunta, tá bom? Então isso é fundamental. Então, filosofia é isso, o amor pelo conhecimento. Os pré-socráticos, como vocês podem ver aqui, né? Eu estou reforçando o uso desse termo porque ele é o mais comum, é o mais utilizado, é o termo que você vai encontrar mais aí nas questões do Enem, nas questões de outros vestibulares e em muitos materiais que você pode encontrar pela internet, tá bom? Mas lembrando aí que eles têm outros termos, outros nomes que designam melhor até o pensamento deles, que tá aqui é cosmologistas ou naturalistas. E eu particularmente prefiro esses termos do que a alcunha pré-socráticos, que eu acho muito ruim, tá? Eles surgem aí, os primeiros filósofos, né, surgem aí por volta do século VI a.C., né, compreendendo aí o período clássico da história da Grécia antiga, né, na Atenas clássica, aí, como eu falei na aula passada ali, período do surgimento da democracia, da mudança de paradigmas na história da Grécia, tá bom? A preocupação desses filósofos era buscar entender o cosmos, a origem das coisas, a origem de tudo, tá bom? E eles vão trabalhar com dois termos importantes, tá bom? O termo de physis e o termo de arche. O conceito de physis trabalha com a ideia da natureza, dessa origem natural das coisas, enquanto o conceito de arche trabalha com o elemento primordial, tá bom? Alguns filósofos vão se divergir sobre isso. Alguns vão chamar de physis, outros vão chamar de arche. Vai variar bastante qual termo que vai ser usado. Né? Em geral, nós vamos ter filósofos que vão se preocupar mais com um elemento material, né? Um elemento primordial das coisas, mais material, enquanto outros vão buscar um elemento formal, né? Um elemento ideal, um elemento que está no campo das ideias e não da concretude, da matéria em si, tá bom? Então nisso vai divergir o que é físico, o que é físico, que é da natureza, e o que é arque, que é um elemento primordial, um elemento que pode ser até ideal, formal, tá bom? Mas eu vou falar melhor disso quando a gente chegar nos filósofos. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eles divergiram sobre o pensamento, sobre o que era esse princípio primordial das coisas. Não houve um consenso, olha aqui, ó. Não houve um consenso sobre a origem primordial, né? Cada um disse uma coisa, mas na verdade todos estavam entendendo uma coisa simples. O único consenso entre eles é que havia um início, havia um início comum para tudo. As coisas não simplesmente surgiram aleatoriamente. Deveria haver um princípio natural para as coisas. Esse era o consenso. Agora, qual princípio? Aí eles vão divergir. A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As escolas filosóficas, né? Escola jônica, escola pitagórica, escola atomística e escola eleática. Né? Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes foram pertencentes à escola jônica, né? Ali da região da Jônia. Pitágoras de Samos pertenceu à escola pitagórica ou itálica também, tá bom? Podemos chamá-la de escola itálica, que está na região da Península Itálica ali. Demócrito de Abdera pertenceu à escola atomística, tá bom? E Parmênides de Eleia, né? Parmênides de Eleia pertenceu à escola eleática, tá bom? Na escola jônica aqui também tem o Heráclito, que eu não botei aqui, mas mais para frente eu vou falar dele, tá bom? Só para vocês perceberem, é comum que todos os filósofos tenham no sobrenome aqui a origem, né? A cidade de estado de origem. Então, Tales vinha da cidade de estado de Mileto, né? Pitágoras de Samos, Demócrito de Abdera e Parmênides da cidade de Eleia, tá bom? Todas ali compondo a região da Magna Grécia. Beleza, galera? Tá tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos avançar.
Os filósofos, então, das escolas. A escola jônica aqui, primeiro, nós temos o Tales de Mileto. Tales vai entender que o princípio primordial das coisas é a água. Né? Ele entende que tudo tem em sua composição água. Né? Assim, como a água, mesmo que ela mude de estado de natureza, ela não vai mudar a sua essência. Ela vai continuar sempre sendo água. Né? Ainda que ela esteja em estado sólido, ainda que ela esteja em estado líquido, ela continua sendo água, ela não perde a sua essência natural. Então a água é um elemento imutável e que é necessário para todas as outras coisas acontecerem. É claro que pra gente hoje a gente entende que não, né? A gente sabe do que é formada a água e tudo mais. Mas é importante entender que para o princípio filosófico do questionamento de buscar essa resposta é fundamental, é um passo muito importante agora aqui, tá bom? Então ele está buscando um elemento físico. Percebam que o Tales, né? O Tales de Mileto, e não só o Tales, mas todos os pensadores da escola jônica, eles estão buscando ali um elemento físico, algo que exista com concretude, a physis que a gente falou anteriormente, tá bom? Já para o Anaximandro é o apeiron. O apeiron seria um elemento ilimitado, poderia ser ter muitas formas, mas ele era um elemento indefinido. Não tinha como definir o que era o apeiron, ou seja, esse início ele era indeterminado, tá bom? O Anaxímenes vai dizer que é o ar está presente em tudo, o ar se movimenta, o ar ele é essencial, ele é mutável, então o ar é esse elemento primordial segundo Anaxímenes. Para o Heráclito, o fogo vai ser esse elemento inicial, essa origem primária. Porque o fogo ele está em constante mudança, ele nunca é o mesmo. Tá? O fogo, a cada movimento, ele está se modificando. E o fogo toca as coisas, e quando toca as coisas, ele queima, né? Já tomou uma queimadura para ver como é que é complicado? Então, quando o Heráclito de Éfeso diz pra gente que o fogo é essa origem primária por causa do movimento, porque ele não se movimenta, mas também porque ele se movimenta o tempo todo, desculpa, mas também porque o fogo ele modifica as coisas, ele se modifica e modifica tudo aquilo que toca, tá bom? Então, para o Heráclito, o fogo é esse elemento físico inicial das coisas, mas o movimento para Heráclito é o que faz as coisas estarem em constante transformação, tá bom? Ele tem uma frase muito importante do Heráclito que diz: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio não é mais o mesmo da segunda vez. O rio não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Por quê? Porque quando você entrou naquelas águas, você era você ainda não tinha vivido aquela experiência. E nem o mar viveu a experiência de recebê-lo. Após a primeira vez, quando você entra novamente, você já viveu aquela experiência. Então você é um ser que já foi modificado pela primeira experiência. Então a tua experiência, ela vai te modificando, ela vai te construindo, tá bom? Então para Heráclito esse movimento cria mudança e essa mudança ela é essa origem primária das coisas, tá bom? Aqui a gente tem os filósofos da escola atomística, né? O Demócrito de Abdera e os filósofos da escola eleática, né? No caso, o filósofo Parmênides de Eleia, tá bom? Para o Demócrito, o elemento primordial é o átomo, ou seja, é um elemento indivisível, né? Hoje pra gente é até mais tranquilo entender o que é o átomo, né? A gente sabe, inclusive, que o átomo não é a menor parte da matéria, não é isso? A gente sabe que vai além disso, só que naquele momento esse é um passo importantíssimo, né? O que o Demócrito está entendendo é que toda matéria tem um princípio primordial. E esse princípio primordial, ele é imutável, e ele é indivisível. Ele não pode se subdividir em outros elementos. Ali é o começo. Se ali é o começo, ele é a origem de tudo, é a origem primária. Né? Inclusive o termo átomo vem aí, o A significa negação e tomo vem de tomos que significa não divisível, né? Quer dizer, desculpa, significa divisível, significa divisão. Como o A traz a negação, então átomo significa não divisível, é isso. E aí
o termo para designar a origem primária para o Demócrito é um termo que já mostra que esse princípio primordial ele é imutável, ele é indivisível, ele é a origem inicial de qualquer coisa, de qualquer matéria. Esse pensamento surge lá no Demócrito, mas muitos físicos, químicos vão depois, muitos cientistas, né, vão trabalhar isso aí na modernidade com esse conceito até refutarem a ideia de o átomo como a origem primária, como uma partícula indivisível, tá bom? Mas aí começa lá na filosofia. Olha como que a ciência, a produção da ciência, precisou da filosofia. Como a filosofia deu o pontapé inicial, né? É o que eu falei. A filosofia parte da indagação das coisas, do óbvio, do que está pronto, né? O questionamento é o mais importante, que é o questionamento que vai te levar ao caminho para as respostas, tá bom? A filosofia deu esse pontapé inicial, não só com a dúvida, com o pensamento, com o questionamento, mas também ela conduziu a algumas respostas. Essas respostas foram depois melhor estudadas, tá bom? Isso só para a gente entender um pouquinho do papel da filosofia para a importância da sociedade de maneira geral, tá bom? Nós temos aí o Parmênides de Eleia, que vai falar no elemento 1, né? O termo, né? O conceito do Parmênides já não é uma coisa muito concreta, é uma coisa que está ligada aí ao arquê, né? A uma coisa imaterial, uma coisa ideal, formal. Parmênides vai dizer que o um é um ser imutável, é um ser que ele é porque é. E esse ser é a origem das coisas. Parmênides tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o ser que é, e o não ser não é. Vamos lá, vamos reformular essa frase que foi meio confusa, né? O ser é, o não ser não é. Pô, professor, mas isso parece muito tosco essa frase. Cara, não é. Sabe por que não é tosco? Porque quando ele diz que o ser ele está dizendo que a essência do ser é o que define o ser. Agora, quando o não ser não é, ele está dizendo que aquilo que o ser não é a sua essência. Deu para entender? Ficou confuso? Ficou, né? Então vamos pensar do seguinte: eu não posso dizer que essa parede é preta, porque ela é branca, não é? Então, o ser ela é branca. Ela é branca, tá bom? Eu não posso dizer que amanhã ela vai ser preta, ou que ontem ela era preta, ou que daqui a pouco ela é preta. Não. Sabe por que eu não posso dizer que ela é preta? Porque ela não é preta. Ela é o que ela é. Ela não é aquilo que ela não é. Entendeu? A definição dela, a essência dela, é exatamente o que ela é. E como que a gente sabe que o que ela é a essência? Na antítese. Quando a gente faz a análise da antítese. Justamente olhando para o que ela não é, a gente consegue definir o que ela é. E isso mostra a essência verdadeira. Tá bom? Vamos voltar aqui pra gente falar aqui, olha só. Pitágoras, né? Pitágoras é um cara também dessa parte aí mais formal e não material, né? Pitágoras vai pensar que o número é a origem de tudo. Pitágoras era um matemático aí da cidade de Samos. Pitágoras vai dizer que o número é a origem das coisas. Porque tudo é número para Pitágoras. Todas as coisas são compostas de número. Vale você pensar que, por exemplo, nós, o ser humano, né, ele é composto a partir de um conjunto de cromossomos. Olha só. Mas se você pensar, tudo tem número. O tempo é medido. Nós nos medimos. Né? Nós medimos a hora, nós medimos o nosso peso, nós medimos a nossa altura, nós medimos a nossa capacidade, nós medimos tudo o tempo inteiro. Nós quantificamos as coisas. Né? A gente operacionaliza as coisas do mundo, a gente sistematiza. E esse pensamento é bastante matemático, é bastante lógico, racional, e é Pitágoras que traz essa preocupação de sistematizar as coisas. E a matemática tem esse papel, né, de quantificar, de sistematizar, de organizar as coisas, tá bom? Pitágoras traz essa preocupação pra gente. Mas de maneira geral, não só Pitágoras, todos os filósofos estão preocupados com essa racionalidade, tá bom? Como eu falei na aula passada, a filosofia inaugura o pensamento racional em contraponto ao mítico,
né, anterior. Então a racionalidade é um princípio da filosofia, tá bom? É um princípio da filosofia e que vai ser muito praticado agora pelos filósofos pré-socráticos, tá bom? Eles acho que eles são verdadeiros revolucionários. Os pré-socráticos são verdadeiros revolucionários porque eles permitem essa quebra de paradigma da mitologia para o pensamento racional filosófico, que mais tarde a gente vai ver que a ciência vai se apropriar dessa racionalidade, né? E a gente vai falar em pensamento racional científico. Show de bola, galera? Tranquilo? Dúvidas? Não? Se não tiver dúvidas, é isso aí por hoje. Na próxima aula a gente vai dar sequência. Se tiver dúvidas, acompanhe o slide. O slide também está sendo enviado para vocês aí lá no Drive, tá bom? Acompanha, dá uma revisada. Tiver dúvidas, fala com a gente, que a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tamo aí, galera. É isso. Se protejam, se cuidem. Tamo junto, galera. Grande abraço.